Oi, eu sou o André, sou pastor aqui da PIB, a Primeira Igreja Batista da Ilha, em São Francisco do Sul. Obrigado por assistir esse vídeo. A palavra de Deus diz que a Bíblia ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela nos ajuda a achar direção para as decisões e para as muitas dificuldades que às vezes nós temos na vida. Eu espero que esse vídeo, que essa mensagem sirva como lâmpada para ajudar você a encontrar o seu caminho, a encontrar respostas para as suas dúvidas e sabedoria para as suas decisões. Se você não está ainda inscrito no nosso canal, te convido a se inscrever e a você também ativar o sininho que está aqui embaixo para você poder ficar por dentro de tudo que está acontecendo na PIB. Toda vez que nós postarmos um vídeo, você vai receber uma notificação. Se você não veio ainda para participar aqui com a gente de um dos cultos, fica o meu convite. Todo domingo, às 6 e às 8 da noite, nós temos 2 horários de culto para você escolher. Seria um prazer para nós ter você aqui com a gente. Fica aí para você o meu convite. Que Deus te abençoe e obrigado mais uma vez por estar assistindo. Está escrito em Lucas 15, que é a parábola da ovelha perdida. Jesus disse, no momento onde todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que está possuindo, que possui 100 ovelhas, e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne-se com seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Então nós vamos cantar desse ousado amor de Deus, ousado no sentido de que Ele não se importa com a consequência de deixar as 99 para trás. Não quer dizer que Deus é inconsequente, não é isso. É só para mostrar o tamanho do amor dele. Ele vai atrás de você, se você se perder, Ele vai atrás de ti, te coloca no ombro, Ele volta para casa sorrindo. Vizinhos, vem fazer festa comigo, eu achei a minha última ovelha. Então a gente vai se alegrar e cantar esse amor, amém? Só pra me encontrar, não posso livrar.
Traz-nos para a sombra, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Mais uma vez, traz-nos para a sombra, escala as montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Última vez para terminar. Traz-nos para a sombra, escala as montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por esse teu amor tão imenso. Nos rendemos a Ti. Nos rendemos a Ti, Deus. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de Ti, Senhor, anseio por Ti, anseio por Ti. Eu te dou teu coração. Enche-me da graça do teu amor, sacia o meu ser, sacia
Meus irmãos, eu gostaria de me apresentar para vocês. Se vocês não me conhecem, quero dizer para vocês que é um prazer estar aqui, muito grande, e também é um privilégio, né, a gente poder ministrar diante da Igreja do Senhor e falar aquilo que o Senhor já tem falado aos nossos corações no decorrer deste ano todo. Deus tem trazido mensagens surpreendentes para a gente, né? Eu costumo dizer que cada vez que eu venho domingo assistir um culto, parece que eu estou num congresso, porque nos congressos as mensagens são específicas, né? E o Senhor tem falado especificamente ao meu coração a cada domingo, e eu sei que não tem sido diferente com você. Acho que, eu não lembro quem recentemente, mas foi uma irmã da igreja que falou para a mãe dela: mãe, eu não te falei que Deus realmente fala de uma maneira diferenciada aqui? Acho que foi semana passada, eu estava comendo um yakisoba com elas ali na mesa, e Deus realmente tem falado. O pastor André nos pediu para estar ministrando diante da igreja e eu aceitei. Então eu queria me apresentar a você. Eu sou o pastor Isaías, consagrado já há 13 anos. Eu não ministro na igreja. Nosso trabalho como pastor era pastor auxiliar, então nós fazíamos vários trabalhos na igreja. Algumas vezes ministrava nos encontros, nas escolas de líderes e às vezes no culto. Mas eu sou o terceiro de 8 irmãos, de pastores e ministros do Senhor. A nossa família é uma família separada para o reino de Deus. Glória a Deus por isso. Nós queremos dizer também que eu moro aqui num lugar maravilhoso, à parte, aqui em São Francisco, que é a Praia da Ervina. Eu acho que é um dos melhores lugares que tem, e vai ser fácil para os irmãos me conhecerem a partir de agora, porque eu estou aqui me apresentando a vocês. Então a partir de agora vocês vão saber quem eu sou. Eu não sei quem são vocês todos, ainda não tenho conhecimento, porque é muito grande a igreja, são muitas pessoas. Mas vocês saberão quem eu sou, porque eu estou aqui falando para vocês. Amém? O meu líder de PG, pastor Vargas, há cerca de 3 ou 4 meses atrás, ele rasgou um papelzinho e me deu. Acho que foi uma intuição divina, né? Ele fez assim, rasgou aquele papel e me deu. E falou para mim: pastor Isaías, dá uma olhadinha nesse tema aqui, quem sabe você não ministra sobre isso um dia na igreja? E eu olhei para o tema e eu confesso que eu falei: nossa, mas esse tema é um tema tão pregado na igreja. Nós estamos falando sobre o livro de João todos os domingos. O pastor André tem pregado, né? E eu acho que o povo já sabe disso. Fiquei meio pensativo no tema, mas falei, guardei o papel na minha Bíblia e disse: tá bom, pastor, vamos lá. Uma das coisas que nós temos feito é aprendido a obedecer os nossos líderes, porque nós temos convicção de que quando o nosso pastor, nosso líder que está diante de Deus, fala ou traz para a gente algo, Deus não vai ser indiferente com a nossa vida. E eu deixei guardado aquele papel. Então, eu tive a oportunidade agora, fui convocado pelo pastor para estar aqui e aceitei. Uma das coisas que mais me impressionou quando eu entrei aqui na igreja no ano passado, está fazendo 1 ano que eu estou aqui, uma das coisas que mais marcou para mim foi a apresentação sistemática do pastor André, e permanente. Todos os domingos ele diz: boa noite, eu me chamo André, eu sou o pastor dessa igreja. Hoje já não faz muito efeito na minha vida, porque eu já estou acostumado a vê-lo dizer isso, e eu já sei que ele vai falar sobre isso. E para você também não é diferente, certo? Bem, mas quando ele me convidou, eu peguei o papel, fui para minha casa e comecei então a orar e falar com o Senhor: Senhor, que esse tema, eu tenho um livro que fala sobre o tema, e eu dei algumas palestras também, e eu ouvi algumas coisas também, pesquisei na palavra de Deus também. E um dia eu estava orando e Deus falou para mim: Isaías, assim como o meu servo André se apresenta dominicalmente para aquelas pessoas que ainda não o conhecem, eu quero que você ministre sobre esse tema, porque tem muitos
ali naquele lugar que ainda não me conhecem. Eu entendo que Deus está falando aqui não é de visitantes, porque por mais que nós tenhamos 10 ou 20% de visitantes, mas Deus está falando para o todo, e Deus está falando para mim também. Deus gostaria que eu ministrasse nessa noite sobre esse tema, o qual o pastor Vargas me deu, que é um tema bem conhecido. E a semana passada, eu não sei se eu vou acertar o nome do pastor Nemo, é isso? O pastor Nemo começou a pregar e ele usou o texto que eu ia usar, e eu falei: Senhor, mas esse é o texto da minha mensagem do domingo que vem, o que o Senhor está fazendo? E aí o Senhor começou a dizer ao meu coração, e eu quero falar para você. A semana passada Deus deu a oportunidade com antecedência para que eu e você pudéssemos nos dispor na presença do Senhor e nos render a Ele. Eu gostaria de convidar você para que a gente pudesse ouvir essa ministração rendido ao Senhor, nos despojando de todo o conhecimento e dizendo: Senhor, o Senhor nos promete coisas novas a cada dia, e nessa igreja, neste lugar, o Senhor tem dado coisas novas. Dá-nos também porção nova da Tua Palavra para nós, amém? E o Senhor quer fazer isso com cada um de vocês aqui nesta noite. Eu comecei a reparar nos louvores, e eu ainda estava tenso um pouquinho, né? Porque é a primeira vez que eu estou vindo a público com os irmãos aqui, e eu comecei a perceber que Deus começa a falar, e vocês vão ver, no louvor, os cânticos escolhidos têm tudo a ver com o que nós vamos falar, um atrás do outro, e nós terminamos no penúltimo canto dizendo que nós nos rendemos ao Senhor. Senhor, eu me rendo a Ti. E foi a convocação da palavra de Deus no texto ministrado a semana passada, e que eu também vou ministrar nessa noite. Eu sei que você não vai enjoar desse texto, mas você tem um grande conhecimento já a respeito dele, amém? João capítulo 4, versículo 26. Então Jesus declara nesse texto: eu sou o Messias, eu que falo com você. E eu quero falar para você sobre o eu sou de Jesus Cristo, amém? Vamos orar, irmãos? Gostaria que você fechasse seus olhos, mesmo sentado, e nós vamos falar com o Senhor. Pai, nós queremos nos render na Tua presença, nos despojar de todo o nosso entendimento, nosso conhecimento que já temos, Senhor Deus, e que pensamos que temos, porque nós queremos, Senhor Deus, ouvir coisas novas do Senhor, estar aberto para que o Seu Espírito Santo de graça nos encha nessa noite, em nome de Jesus, amém. Muito bem, semana passada o pastor falou, e eu vou te repetir aqui: Jesus sai da Judeia e desce para Galiléia. E o texto da Bíblia em João 4, versículo 4, diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Não que não houvesse outro caminho, havia outros caminhos, mas a Bíblia diz que era-lhe necessário. Jesus precisava passar por ali. E por que dessa necessidade? Porque Jesus queria alcançar aquele povo, Jesus queria alcançar toda a terra, toda a língua, toda a nação, todo o povo. Quando Jesus chega na aldeia, então, de Samaria, já por volta de meio-dia, ele se achega no poço e se aproxima daquela mulher e pede para ela água, um pouco de água. Os irmãos ouviram o pastor falar, e eu repito para você que os judeus, os samaritanos, eles tinham um grande problema de relacionamento há séculos. Eles viviam nessa crise há muito tempo, desde quando a Síria invade Israel, destrona e destrói todas as 10 tribos, logo após o reinado de Salomão, e estabelece ali então o povo sírio e começa a viver junto com os israelitas ali, e esses israelitas então passam a ser os ancestrais dos samaritanos. Então eles tinham uma guerra e um relacionamento muito difícil entre eles. Os samaritanos se consideram uma raça superior aos judeus, e os judeus, da mesma forma, consideram-se uma raça superior aos samaritanos.
E nenhum dos dois abre mão disso. No contexto da história, nós podemos ver que a história nos conta que se um judeu, se um samaritano tivesse lavado as suas mãos num lugar, o samaritano não lavava nem os pés ali. De tanto que era a crise, que eles tinham entre eles ali. Na verdade, aquela mulher então, João 4,9, chega para Jesus e fala: como o Senhor, sendo judeu, me pede água para mim que sou samaritano? E todas as nossas Bíblias têm entre parênteses escrito: pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Na verdade, ao contrário do que nós podemos pensar, do que se pensa, aquela mulher estava querendo denegrir Jesus, rebaixar Jesus e dizer para você, dizer para ele, como o Senhor, sendo judeu de raça inferior, me pede água para mim, uma samaritana de raça superior? Quando ela faz isso, então, Jesus, no texto de João, capítulo 4:10, Jesus responde para ela: se você soubesse com quem você está falando, você me pediria e eu te daria água viva. E ela continua no contexto, então, a mulher diz: Senhor, o Senhor não tem como tirar água, o poço é fundo, como que o Senhor vai conseguir água viva? Em João capítulo 4, versículo 13 e 14, Jesus responde então: aquele que beber dessa água voltará outra vez a ter sede, e vai ter que vir aqui novamente tirar essa água. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus estava dizendo então para aquela mulher: se você aceitar o que eu estou passando para você, o que eu estou falando para você, eu resolvo a sua situação espiritual. A mulher, sem muito entender, ela troca de assunto e quer resolver com Jesus uma questão teológica entre os judeus e os samaritanos. E ela pergunta: eu quero saber uma coisa. Lá em João 4:20, ela diz: os nossos antepassados adoravam no monte, adoram no monte, e vocês dizem que adorar a Deus tem que ser em Jerusalém. Afinal, onde é que nós devemos adorar a Deus? Jesus declara então, na continuação do texto, João 4, capítulo 20, versículo 23 e 24, ele diz: a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão, não serão identificados por adorarem neste monte ou em Jerusalém, mas adorarão em espírito e em verdade. Jesus está afirmando aqui que a partir desse momento ele estava estabelecendo uma nova forma de cultuar a Deus, uma nova forma de adorar ao Senhor. Era isso que ele estava dizendo para aquela mulher. Não importava mais o lugar onde que estava o adorador, se era lá ou se era aqui, mas ele estava dizendo que o que importava agora era a postura do coração do adorador. Hoje, quando nós somos chamados e convocados para nos levantar e adorar ao Senhor no meio dos louvores, essa importância é que o Senhor está dando. Não é o lugar onde nós estamos, nem quem está ministrando, nem quem está tocando, nem qual música está, mas a postura do seu coração diante do Senhor. Então aquela mulher, ouvindo, parece que não entendendo muito, ela disse: eu sei, João 4:25, eu sei que o Messias chamado Cristo está por vir, e quando ele vir, ele vai explicar para nós essas questões. E Jesus declarou então em João 4:26: eu sou, eu que falo com você. O que Jesus está dizendo para aquela mulher não espere por aquele que já está aqui, não fique esperando por aquele que já está aqui. Não espere aquele que está diante de você. E o que Deus tem para falar no nosso coração hoje é exatamente a mesma coisa. Não fique esperando, meu irmão, por aquele que já está aqui, para você ser cheio. Quando nós cantamos aquela canção que diz que há uma mudança de atmosfera, é porque o Espírito Santo de Deus está neste lugar.
Amém? Essa expressão, quando ele fala para a mulher, ela se torna uma expressão mais forte ainda e mais contundente, porque é a mesma expressão que Deus Pai usou quando ele falou com Moisés, lá em Êxodo capítulo 14, 3, versículo 14. Ele apresenta para Moisés o nome que Moisés vai referir ao povo para dizer que Deus era esse que estava fazendo as coisas. A expressão que Jesus então usa aqui é a mesma que Jeová Deus usou. Eu sou o que sou. Eu sou o Deus da situação. Deus está dizendo, eu sou o Deus para aquilo que você precisar. E hoje Ele está falando para mim e para você, o que você está precisando? Do que você precisa? Se você tiver fome, eu sou o pão. Se você estiver com sede, eu sou a água. Se você estiver caído, eu sou quem te levanta. Se você estiver fraco, eu sou aquele que te fortalece. Se você estiver em pecado, eu sou aquele que te perdoa. E se você estiver doente, eu sou aquele que te sara. Eu sou tudo aquilo que você precisar que eu seja na sua vida. E Jesus estava falando para mim e para você. Não temos um poço, o contexto é outro, mas continua a mesma palavra, verdade. Lá em João capítulo 8, versículo 58, Jesus também responde e diz para aquele povo: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Jesus está dizendo assim: eu sou o Deus da eternidade. Eu sou o Deus da eternidade. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, ele também diz assim: eu sou o alfa e eu sou o ômega. As palavras alfa e ômega, as letras alfa e ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego. A Grécia era o berço da civilização, da ciência, do conhecimento. E o que Jesus está dizendo quando ele diz eu sou o alfa, ele está falando antes que houvesse qualquer conhecimento das coisas, eu já estava lá. E quando ele fala eu sou o ômega, ele fala passará toda a ciência, todo o conhecimento, tudo ficará obsoleto, mas eu continuarei lá. O primeiro, antes que qualquer criatura, eu sou. O último, ele diz: passará o céu e a terra, eu, o Senhor, permaneço o mesmo, no mesmo lugar, imutável, eterno. Apocalipse também, capítulo 22, versículo 16, na parte B, Jesus fala: eu sou a raiz, o descendente de Davi e a resplendente estrela da manhã. Como raiz, Jesus está dizendo da sua natureza humana. E como estrela da manhã, ele está falando da sua natureza espiritual. Tanto na terra como no céu, no mundo dos homens ou no mundo dos espíritos, em qualquer lugar, eu sou. E Jesus fala então 7 palavras que lhe apresentam como o eu sou que ele pronuncia para essa mulher. No livro de João, e eu quero falar sobre essas 7 palavras então. A primeira palavra, no capítulo 6 de João, Jesus tem uma grande multidão seguindo e ouvindo ele. E ele começa a pregar, então João 6, 32 e 35. Jesus começa dizendo: digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. E eles disseram: dá-nos, Senhor, desse pão. E Jesus declara: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Foi difícil para aqueles homens, porque Moisés era
um expoente, e eles conheciam muito bem o que foi o grande milagre do maná, e quando Jesus começa a falar sobre isso, eles começam a se virar e ir embora. Eles não compreendem, não aceitam e não querem, e vão indo um a um, e de uma igreja de 5.000, permaneceu ali só os 12 discípulos de Jesus. Jesus mais tarde, lá no capítulo 67, no versículo 67, olha para os discípulos e fala: vocês não querem ir também? Junto com eles? Jesus, ele é maior do que o maná, o pão da vida. João capítulo 6, versículo 58, este pão que desceu do céu, este é o pão que desceu do céu, e os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Então eles disseram: dá-nos desse pão. Jesus então aqui vai explicar para eles. João 6, 51, Jesus fala: o pão vivo que dá vida pelo mundo é a minha carne. Eles se assustam, talvez ficam chocados, porque Jesus está falando aqui algo que eles não compreenderam, mas Jesus não está dizendo que nós devemos comer a sua carne, ou deveríamos comer a sua carne. Não, ele está dizendo assim: só terá vida eterna aqueles que participarem do meu sacrifício, aqueles que aceitarem a minha morte na cruz do Calvário, aquele que se fizer participante comigo, esse sim terá parte comigo no plano de Deus. Eu sou o pão. Ser cristão, meus irmãos, é participar do sacrifício de Jesus. É impossível ser cristão sem participar da vida da cruz. Aqui em João 4:20, Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, em Deuteronômio versículo 3, capítulo 8, versículo 3, a palavra de Deus nos diz o seguinte, na parte B do versículo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Temos aqui, para definir palavra no Velho Testamento, dois vocábulos, e esses dois vocábulos no sentido pronunciável da expressão, e o outro é rema, que se refere à palavra manifestada. Então logos é a palavra pronunciada, e rema é a palavra manifestada. E aí nós vamos ver que em João capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que ele está dizendo é: a palavra viva de Deus se manifestou em Cristo. Ele é a palavra, Ele é o pão, Ele é a vida. No princípio era o verbo, logos. O verbo estava com Deus, logos. O verbo era Deus, rema. O verbo se fez carne, rema, e habitou entre nós. Quem come esta palavra vive para sempre. Por isso, quando nós participamos da Santa Ceia, ou do momento da ceia, nós estamos dizendo: eu creio no pão que foi partido entre nós e vive eternamente. Por isso, a preocupação em que todo o povo de Deus e as ovelhas desse rebanho estejam lendo a palavra de Deus, comendo essa palavra. A segunda palavra que Jesus usa, então, João 8, capítulo 12, Jesus falando novamente ao povo, ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá luz da vida. João capítulo 1, versículo 4, ele diz: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. João 12:35
Disse-lhes então Jesus: por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Interessante, irmãos, que quando você pergunta para uma pessoa se ela conhece Jesus, ela fala: sim, conheço. Você crê em Jesus como Senhor e Salvador? Crê que Ele morreu na cruz? Claro, eu creio. Você tem certeza da sua salvação? E ele, quando não conhece, porque não anda na luz, ele diz: ah, só o Senhor que sabe. Isso a Deus pertence. Eu sou a luz, a resplandente estrela da manhã. Eu sou o guia. Eu sou aquele que aponta para a eternidade, que ilumina o caminho. Efésios capítulo 5, versículo 14. Por isso é que foi dito: desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Cristo te iluminará. Levanta dentre os mortos. É para isso que nós fomos chamados pelo Senhor. A única maneira de nós não errarmos o caminho é tomando a sua luz como referencial. João capítulo 12, versículo 35, Jesus disse: aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Vai caminhando pensando que sabe, mas não sabe. A terceira palavra então que Jesus pronuncia, João capítulo 10, versículo 9: eu sou a porta, e quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Logo a seguir, ele fala a quarta palavra, nós vamos falar sobre ela um pouquinho depois, mas ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No mesmo texto, ele usa as duas questões, ele diz: eu sou a porta e eu sou o pastor. Por quê? A história nos conta que no manejo e nos hábitos dos pastores de Israel, o pastor conduzia as ovelhas, e quando chegava no aprisco, na tardinha, ele subia com um pé no morão do portão e com o outro do outro, e ele ficava com as suas pernas abertas, abria a porteira e as ovelhas passavam por baixo das suas pernas, e ele contava uma por uma. Por isso nós cantamos aquela canção, que quando ele contou 99 faltava uma das suas 100 ovelhas, ele larga elas no aprisco, não abandona elas, mas ele vai buscar aquela que está perdida. A Bíblia diz que, então aqui, que Jesus, ele é a porta. Quando Jesus está dizendo que ele é a porta, ele está dizendo: ninguém entra no aprisco se não for por mim. Eu sou o pastor. Ninguém chega se não for por mim. Eu sou o acesso, eu sou a via, eu sou a grande oportunidade para a eternidade. A única maneira de chegar é através dessa porta. Mas a quarta palavra que ele diz então é: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus está falando nada mais, nada menos do que afirmando a palavra de Davi, onde que ele diz: o Senhor é o meu pastor, em Salmo 23, e nada me faltará. Você não precisa se preocupar com nada, porque nada faltará. O Senhor tem tudo sob controle para você. Nos hábitos aqui nosso, do Ocidente, o vaqueiro vai atrás, e a gente conhece por tocando o gado, né? Com seus ajudantes, ele vai tocando o gado, vai tocando o berrante e vai empurrando o gado. É diferente do hábito do pastor lá em Israel, porque ele ia à frente e o seu rebanho ia conduzindo. Os pastores, os líderes, os obreiros, os auxiliares, aqueles que fazem o serviço, são aqueles que ajudam Jesus a conduzir a sua igreja e o seu povo, o seu rebanho. Mas o guia é Jesus, aquele que vai à frente é Jesus. Em Salmo capítulo 23, versículo 4,
A tua vara e o teu cajado me consolam e me protegem. A vara não era para bater nas ovelhas, mas para bater nos animais que vinham contra as suas ovelhas. A vara de Jesus serve para bater nos inimigos da nossa vida. E o cajado do pastor era para resgatar a ovelha que caiu no abismo. E a história nos conta que o pastor escrevia o nome das ovelhas e a história da ovelha no cabo do seu cajado. O nosso nome e a nossa história está escrita no cajado do Senhor. A quinta palavra: eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 11, versículo 20. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aqui Jesus não está falando da morte de Lázaro, mas ele está no contexto da morte de Lázaro. Então Jesus, quando chega ali em Betânia, logo ele começa a conversar com Marta e fala para Marta: Marta, seu irmão vai ressuscitar. E ela diz: eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar. Vai ressuscitar da ressurreição do último dia. Jesus não conversa muito com Marta, porque percebe que ela não entende, e diz para ela: chama Maria para ele. Maria vem e Jesus fala para ela. Ela já chega dizendo para Jesus: se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas agora eu sei que tudo que pedires a Deus, Ele te atenderá. Maria diz: eu sei, Senhor, que se quiseres ressuscitá-lo, o Senhor pode ressuscitá-lo, eu sei disso. Jesus então manda tirar a pedra, e quando ele faz isso lá no meio do povo, alguém diz assim: já cheira mal, faz 4 dias. Quero dizer para você que sempre que você quer, Jesus está querendo ressuscitar os seus sonhos, sempre tem alguém do contra, lá no meio da multidão, dos seus amigos, da sua família, dizendo: não vai dar certo, não vai dar certo, já cheira mal, isso aí não vai dar certo. Jesus então diz: eu não te falei que se você crer, verá a glória de Deus? Em verdade te digo, quem crer em mim, ainda que morra no físico, vive na eternidade. A vida eterna para aquele que crê em Jesus. Eu sou a ressurreição. O Senhor é poderoso para transformar toda decisão do homem. Ele pode, todo o veredito humano, Ele pode transformar isso. Ele pode mudar isso e manifestar vida aonde havia morte. Amém, amados? Sexta palavra que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não é um caminho, mas o caminho. E ele é um artigo definido: o caminho. Jesus é o único caminho. Não tem acesso ao Pai se não for por Jesus. O que Jesus está dizendo aqui é que para chegar a Deus é somente através dele. Não é por Buda, nem por Maomé, nem por São João, São Paulo, São Pedro, por Nossa Senhora nenhuma. Jesus está falando que o único jeito, o único acesso ao Pai é Ele. Só se chega a Deus através de Jesus. Os biógrafos contam que Maomé, quando estava para morrer, ele se curvou voltado para Meca e disse: eu morro em busca da verdade. Buda, quando estava para morrer, se sentou em posição de reflexão e disse: eu ainda não encontrei a verdade. E a Bíblia diz que Jesus, quando estava para morrer, ele falou: eu sou a verdade. E sabe, meus irmãos, essa verdade, o Espírito Santo de Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, nos faz compreender e trouxe a mim e a você. Glória a Deus por isso, amém? O tabernáculo, ele tinha a forma de uma cruz. Os irmãos que estudaram teologia aí sabem que, olhando de cima, você tem lá então a pedra, o altar de pedra para o sacrifício.
depois a pia da purificação, depois você tem o altar de ouro. De um lado você tem o altar de ouro para o incenso, né? De um lado ali você tem a mesa dos pães da propiciação, do lado de cá você tem o candelabro, e lá na frente você tem a arca. O formato do tabernáculo já revelava a cruz, já representava a cruz e o sacrifício. Para chegar até a arca, você precisava passar pelo sacrifício de Jesus. Não tinha como. E a sétima e última palavra, então, Jesus fala: eu sou a videira. João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira. Essa é a única palavra, meus irmãos, que Jesus fala: eu sou e vocês são. Jesus está falando: eu sou a raiz, o caule, eu sou a planta, vocês são as varas que estão ligadas em mim. Toda a seiva vem do caule. Quando nós participamos da ceia, nós nos reunimos para participar da ceia. Nós não participamos da ceia para eu me alimentar, mas para que todo o corpo seja fortalecido, porque nós somos um só corpo em Cristo. Tem muitos ramos, mas somos um só corpo em Cristo. Quando um ramo é cortado, toda a videira padece, toda a videira sofre, porque não são videiras, são ramos ligados a uma videira. O único que pode padecer, o único que pode secar é aquele que não está ligado. Mas nós temos que entender que não há egoísmo nisso. Não pode haver egoísmo da seiva vem só para mim e para os outros não. Não. Quando nós estamos nos alimentando, nós nos alimentamos para satisfazer e para cuidar do nosso corpo. Eu não me alimento para fortalecer só a minha perna, eu me alimento para fortalecer todo o meu corpo. E quando nós participamos então da ceia do Senhor, eu estou não me fortalecendo, mas eu estou entendendo o fortalecimento de toda a igreja. Essa é a posição da ceia, é o motivo de nós fazermos a ceia do Senhor. Quando a unidade no corpo de Cristo, irmãos, todo o corpo está sendo alimentado quando tem essa unidade. Eu gostaria de dizer para você que o Senhor tem trazido para nós algumas coisas para que nós possamos amadurecer nesse ano, e o pastor tem nos falado sobre isso, sobre a oração, sobre nós termos a intimidade com Deus, sobre nós fazermos serviço, generosidade, e ele deu um pão diário para cada um, para que nós possamos estar em comunhão, juntos, todos possamos ler, todos possamos participar da mesma palavra, todos possamos ter o mesmo entendimento, a mesma compreensão. Foi tão gostoso a gente poder saber daquilo que mais tocou os nossos corações, e nós precisamos então nos alinhar, assim, nos submeter àquilo que o Senhor está falando, porque Ele tem confirmado isso. Amém? Gostaria de que você ficasse em pé, nós vamos estar orando, e gostaria de chamar o pastor já para estar aqui. Vamos estar orando. Feche seus olhos, meu irmão, baixe sua cabeça, vamos estar agradecendo ao Senhor. Senhor Deus, nós precisamos nos alimentar da Tua Palavra, e nós nessa noite recebemos a Tua Palavra, Senhor Deus, como alimento para nós. Pedimos ao Senhor que o brilho da Tua luz esteja, Senhor Deus, sobre a nossa vida. Nós queremos entrar por essa porta e vivermos no Teu aprisco, Senhor. Ó Deus, nós queremos dizer, Senhor Deus, que nós pertencemos ao Senhor. Ressuscita, Senhor Deus, os nossos sonhos. Nós precisamos, Senhor Deus, caminhar contigo e viver a Tua verdade. Então
tomar posse, Senhor Deus, dessa palavra de vida eterna e permanecer ligado, Senhor Deus, na videira. Somos um corpo dependente do Senhor. Deus, nós sabemos que há muitas pessoas aqui que precisam de coisas, tem muitas necessidades. Sabemos que o Senhor está dizendo para ela e para nós aqui, que o Senhor é aquele que pode fazer todas as coisas, Senhor. E nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor tem feito isso por nós. Em nome de Jesus. Amém.